Olá, seja bem-vindo mais uma vez a Fortaleza, esse clima e esse cenário incrível, de onde eu e você vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história do professor Pedro Evaristo aqui do AIP. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo. Tudo jóia, Camila. Prazer enorme meu, prazer incomensurável estar aqui com você. Professor, para a gente começar, eu quero saber como é que foi o seu início no concurso público? Quando e como você começou? Bom, é engraçado assim, porque de certa forma, eu sou engenheiro civil, sou formado em engenharia civil pela Universidade Federal e sempre gostei de ensinar, sempre era uma coisa que gostava muito. Eu aprendia muito ensinando. Então, paralelamente à faculdade, eu sempre fui desenvolvendo essa área de ensino, montando algum curso. Porém, eu sempre dizia que ia ser engenheiro, né? Sempre dizia, não, vou ser engenheiro civil. Aqui eu estou ensinando porque gosto, porque tenho um prazer nisso. Mas, depois surgiu convites de colégios na área de pré-vestibular e eu comecei a ensinar matemática e física em cursos pré-vestibulares. 2006, 2005, 2006 foi que surgiu um convite para começar a ensinar em concurso público. Eu comecei a ensinar bem cedo, viu? Era menino, não tinha nem me formado. E comecei a dar aula em concurso público. E obviamente, nesse momento que eu passei a ensinar concurso público, já tinha realmente deixado completamente a carreira de engenharia de lado e me dedicando 100% ao ensino. E processos de aprendizagem, desenvolvimento de neurolinguística, voltado para o aprendizado. E se sente bem hoje com isso? Se sente realizado? Olha, eu costumo dizer assim, escolha um emprego que lhe dá prazer, que jamais terá que trabalhar pelo resto da sua vida. E eu me sinto muito pleno, já tentei, inclusive, algumas outras coisas na área de empreendedorismo, mas aquela história de você se sentir livre e não trabalhando, fazendo o que você gosta. Por isso que até a gente fala muito, inclusive, para os alunos que estão se preparando para a carreira, se ele quer uma carreira policial, que ele também vá por vocação. Muita gente, não adianta você ir só por salário, Camila, e depois acabar pedindo exoneração, por exemplo, que isso acontece. E realmente é buscar aquilo que você tem vocação, que você tem vontade de fazer, você já saber o que vai trabalhar, quem vai trabalhar no Ministério Público, quem vai trabalhar em tribunal, já ter a noção do que vai desempenhar na carreira. Por exemplo, carreiras bancárias. A gente nota muita gente que entra em carreiras bancárias, depois chega lá e percebe que é algo completamente diferente, que é basicamente venda de produto financeiro. Então é diferente. Mas se a pessoa se identifica com isso, ela tem que buscar. E claro que para isso tudo o aluno conta com o apoio de todos os professores e de toda a equipe do AIP também, né? Para tirar qualquer dúvida referente a essa área, qual carreira escolher. Mas falando em área e carreira, eu quero falar sobre a sua área porque é uma área que assusta o concurseiro, né? Aula de matemáticas exatas sempre deixa todo mundo com o pezinho atrás. Como é que você lida com isso? Eu já soube que todo mundo gosta da sua aula porque é bem diferente, né? Bom, Camila, a matemática, eu sempre procuro dizer para que o aluno está aprendendo. Mesmo aquele aluno que está fazendo uma carreira policial, está fazendo carreira administrativa e às vezes ele não sabe por que está estudando matemática. Então eu costumo sempre dizer que a matemática ela forma melhores hábitos de pensamento e habilita o indivíduo a usar melhor a inteligência dele. Então, quanto mais eu desenvolvo os mecanismos que a matemática me dá, ele consegue desenvolver inclusive em outras áreas. Ele faz uma melhor prova de português, ele faz uma melhor prova de direito, porque ele compreende os mecanismos do cérebro, ele funciona como uma ginástica cerebral. Então já começa a aula dizendo, vamos malhar, né? Vamos malhar o cérebro. E como é que é esse processo de aprendizagem sobre o qual você fala? Antes de você ensinar a matéria em si, você tem que explicar para o aluno como que ele aprende a matemática. Como que ele aprende a matemática. Não adianta você querer aprender a matemática da mesma maneira que aprende o direito. Esse é um erro que acontece muito. Então o nosso aluno, como você falou agora há pouco, ele é muito orientado. Algo que é completamente diferente de outros cursos é justamente o quê? É que nós conversamos com o aluno, nós temos uma proximidade muito grande com o aluno. A gente conhece a vida de muitos deles, porque a gente tem muito esse papel de desenvolver não só a nossa matéria, a nossa disciplina, mas toda uma coisa
multidisciplinar, integrada, ele entender que ele precisa, inclusive, praticar atividade física para poder facilitar o aprendizado, ele precisa fazer exercícios, ele precisa compreender a aula. Então, o meu processo, o meu momento em sala de aula é abrir a mente do aluno. Open your mind, né? Abra a sua mente, vamos colocar a matéria. Mas o papel, Camila, de manter o aprendizado é do aluno. Eu costumo sempre dizer, repetição, repetição, repetição é o segredo da retenção. Então, às vezes, o aluno aprende a matéria, ele capta a informação, mas ele não mantém aquela informação. Eu costumo até muito falar para os alunos do Spaced Repetition System, sistema de repetição espaçado, que para poder você ter um aprendizado, o chamado tiro longo da memória, você precisa estar constantemente repetindo os procedimentos. Você entende e faz através de exercícios, vários exercícios, num processo de construção. A gente tem que começar com exercícios de fáceis, depois médios, depois difíceis, e a gente tem que repetir. Sabe o que é que acontece muito? A gente vê muito aluno baixando inúmeras questões de prova, resolvendo muita questão antiga e não conseguindo resolver, se frustra e para de estudar. Então a gente mostra que o primeiro passo é o quê? Repetição. Ele aprendeu uma matéria, a primeira coisa que ele faz é revisar todas as questões, tudo que foi visto em sala de aula. E isso através de técnicas diferentes que a gente mostra em sala de aula também. Porque a gente está muito acostumado com aquele jeito de colégio, né? Que vai, aquele mecanismo que o professor só mostra uma solução. Nós normalmente mostramos 2, 3, 4 soluções diferentes. Mostra que ele precisa desenvolver os mecanismos do cérebro para poder aprender mais. Bom, e vocês têm um contato muito próximo com os alunos, né? Como é que você percebe esse desenvolvimento deles utilizando esse processo? Olha, é importante também porque você precisa ter uma empatia com o professor, você precisa gostar da equipe, você precisa se sentir em casa para poder quanto mais você gerar um ciclo positivo, um ciclo virtuoso. Quanto mais a gente gosta, mais a gente estuda. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. Quanto mais aprende, mais a gente quer se aprofundar naquela matéria. E quanto mais aprende, aí começa um ciclo virtuoso, o ciclo do bem. Então, esse passo de a gente criar um laço com o aluno, de mostrar para ele que as dificuldades são processos inerentes ao processo de aprendizagem, conversar com ele e dizer assim, olha, hoje mesmo teve uma aluna que chegou para mim, lá no AEP, aí disse, Pedro, olha, eu aprendi tanta coisa hoje, mas eu fiquei triste porque teve algumas coisas que eu não entendi. Porque isso é normal, ela dizia, poxa, tem 10 anos que eu não estudo matemática, e era uma aula de matemática, inclusive. E eu disse para eles, inclusive, que eles iam sair de lá os ninjas da porcentagem. Um dia você assiste uma aula minha também, viu? Ela disse assim, olha, fica tranquila que você tem que ficar satisfeita pelo tanto que você desenvolveu. E o que é que vai te garantir o aprendizado? É repetir tudo isso que você entendeu e buscar saber as falhazinhas que aconteceram durante a aula. Então, essa conversa, esse bate-papo com os alunos, aí ela disse, mas eu aprendi muita coisa, então fique feliz por isso. É aquela história do copo com água. Você pode ficar com um copo com água pela metade, a pessoa pode ficar triste porque tem só meio copo de água, né? Ou pode ficar feliz porque tem meio copo de água, ou meio copo de água cheio ou meio copo de água vazia. Cabe muito a gente. Então, essa conversa com o aluno de uma maneira muito tranquila, de maneira muito direta e mostrar para ele que no processo de aprendizagem, o erro, a dúvida, a dificuldade, isso é absolutamente normal. E aí ele não está sozinho, ele sente que ele não está sozinho, de que ele tem apoio, de que ele tem orientação. Isso faz toda a diferença no processo de aprendizagem, sem dúvida. E ele realmente não está sozinho e tem todo o apoio que ele precisa, né? E eu quero saber como é que é essa energia em sala de aula, porque é um presencial que começou há pouquíssimo tempo, alguns meses apenas, e já tem sala cheia, né? Como é que é isso para vocês? Olha, isso é incrível. A gente receber esse feedback positivo dos alunos nos motiva cada vez mais a nos doar sempre, a nos doar com muita intensidade, a saber que essa energia é correspondida e acaba gerando para a gente também um ciclo virtuoso. Porque quando o aluno nos recebe com muita alegria, quando ele fica
quando ele diz assim, hoje mesmo teve um aluno, o Elmer, que chegou para mim e disse assim, Pedro, eu levantei da cama com toda a alegria, com toda a felicidade do mundo, porque ia assistir aula de matemática. Caramba, quando um aluno te fala isso no começo da aula, você certamente vai dar uma aula com muito mais energia. Você chega dando aquele bom dia, mas aquele bom dia mesmo, né? Até porque não vamos ter aula de matemática, da matéria mais linda, maravilhosa, contagiante, empolgante, esplendorosa, divina, fantástica, endeusada, perfeita, magnífica, magnânima que é a matemática. A gente tem que, se a gente não gosta, como é que o aluno vai gostar, né? É verdade, tem que ser assim. E ao mesmo tempo, quando ele diz assim, cara, se esse cara gosta tanto dessa matéria... Como é que eu não vou gostar? Como é que eu não vou gostar? Então, ele diz assim, por que eu não gostei? Porque normalmente tinha alguma crença limitante e a gente faz até meio que um coach matemático com ele, tirando essas crenças limitantes. Uhum. Bom, e a gente sabe também que tem muita história legal lá no presencial, né? Tem aluno que vendeu tudo e veio embora, vem de outro estado, e a gente usa muito esses alunos como inspiração para quem pretende estudar para concurso público, mas eu quero saber como é o lado do professor. Eles servem também de inspiração para vocês, não servem? Ah, você pode ter certeza, porque todas as pessoas, Camila, obviamente têm suas dificuldades. Não existe uma vida absolutamente perfeita, senão a gente não tem nem a noção do que é bom e do que é ruim. E quando a gente vê uma dificuldade de um aluno, que a gente vê que inclusive que todo o nosso empenho, que toda a nossa dedicação vai transformar de fato uma vida de alguém, isso nos motiva muito mais para a gente fazer um trabalho muito sério, muito bacana, cada vez mais empenhado. E nos motiva também nos nossos problemas do dia a dia, porque a gente diz, poxa, tem tanta gente com tanta dificuldade, está aí com tanta garra, com tanta determinação, então isso acaba gerando algo bom, tanto para o aluno como para o professor, sem dúvida. E o que esses aipeanos do Brasil podem esperar dessa equipe? Olha, você pode esperar uma equipe extremamente unida, uma equipe que é uma família. Isso aí a gente tem os professores com a equipe pedagógica, com a nossa equipe técnica e os alunos, nós formamos uma verdadeira família. E isso dá uma sinergia, essa energia do coletivo, essa sinergia é algo extremamente diferencial para o AEP. E a gente espera justamente alavancar resultados magníficos pelo Brasil inteiro. Estamos esperando de porta aberta que todas as pessoas de todo o Brasil acabem vindo para Fortaleza para poder se dedicar 100% a concurso. E o que é legal é que as pessoas que vêm de fora, elas vêm como se fosse uma imersão, que elas ficam 100% voltadas para concurso público. É diferente de você já na própria cidade, que você tem a sua vida, que você tem seus amigos e você tem que dividir o seu tempo. Quando você viaja para outra cidade, você meio que tem aquela obrigação de se dedicar muito mais, porque você realmente abriu mão de uma forma de vida diferente e é um universo paralelo que a gente vive. Esperamos ver muita gente ainda realizando o sonho. Sem dúvida, aqui conosco. Muito obrigada por compartilhar um pouquinho da sua história com a gente, professor. Eu que agradeço demais, Camila. A gente espera, inclusive, ver você realizando um sonho, o sonho de conquistar um cargo no serviço público. Venha para o Agora Eu Passo e não deixe de nos acompanhar. Logo tem muito mais por aqui.